Olá, pessoal. Pessoal, então vamos fazer um último exercício, um último exemplo aqui, tentando executar uma atividade aqui de separação, tá? Na realidade, nós vamos pegar a aula da aula 6, utilizar aquele mesmo exercício com os mesmos parâmetros, só que agora nós vamos utilizar este objeto aqui para que a gente consiga fazer a separação de flow itens combinados, tá legal? Bem, esse separador aqui, é claro, como o nome já sugere, ele tenta separar dois ou mais itens com características um pouco diferentes dependendo do modo que você vai utilizar, certo? Bem, vamos colocar então esse separador aqui. Eu vou fazer a primeira coisa aqui, ó. Vou deletar essa parte de expedição porque a gente consegue visualizar um pouco melhor como é que funciona esta separação aqui. Eu vou chamar esta separação aqui de despalitizadora, ok? Vou colocar aqui, né, primeiro o estilo de vista, ok? Eu vou colocar por um exemplo a opção Show Connection, só para a gente verificar as conexões que nós temos aqui no nosso modelo 3D. Eu quero então que depois da inspeção 2, por um exemplo, né, essa aqui é só por questões didáticas, né, não tem nenhuma função muito prática sobre isso daqui, tá? Vou colocar aqui esta conexão, tá? Direto então aqui com o conector A desta inspeção 2 para a despalitizadora. E aí também eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir ao final aqui mais duas filas, tá? Porque aí esses buffers aqui, eles vão receber os materiais, vão estocar os materiais separados, tá legal? Então eu vou ter aqui então, por um exemplo, eu vou chamar este estoque aqui de saída pallets, ok? E esse segundo estoque aqui de saída itens, saída, perfeito? Porque lembrando aqui no nosso modelo anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os itens entrando, né, na simulação por este source, nós tínhamos os pallets entrando por esse source. O combiner ele vai fazer o que? A palletização ele recebe o pallet aguarda a junção aqui, vamos verificar de qual que era o nosso parâmetro, né, que nós tínhamos da palletizadora, tá? Colocando aqui no nosso combiner, nós tínhamos 16 itens para fazer a palletização, né, desses 16 itens aqui. Então o pallet aguardava o acúmulo de 16 itens, tinha o tempo de processamento aqui, né, de 10 segundos para fazer todo esse processo de embalamento, né, e aí a partir disso daqui ele ia para a inspeção 2, a inspeção 2 ele ia para o nosso sync, que era a saída lá dos produtos embalados, né, empacotados, tá certo? O que a gente vai fazer agora, depois dessa inspeção, só para a gente verificar como funciona um pouquinho deste objeto do separador aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou conectar com a tecla A este objeto, né? A saída 1 ele vai para a entrada desta fila aqui e a saída 2 vai para a entrada desta fila aqui, ok? Vamos abrir aqui, tá? Verificar as portas que nós temos desta despalletizadora. Nós temos aqui as portas, então, essas portas, a porta de saída. A primeira saída ela vai para a saída pallets, que é esta fila aqui, e depois saída itens, que é esta fila aqui, ok? Bem, utilizando então os mesmos parâmetros, as mesmas ideias do exemplo anterior, vamos só trabalhar aqui com a questão de flow, né, mesmo com a questão padrão da despalitizadora. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que ele faz os modos de separação. Nós temos basicamente dois modos, um chamado Unpack. O Unpack ele faz o quê? Ele, na realidade, pega os itens, né, e separa, por um exemplo, os dois itens que entraram diferentes aqui nesse combiner, ele vai separar por esses tipos de itens aqui. Então ele vai pegar o pallet e enviar para cá, e vai pegar os itens que entraram deste tipo aqui e vai enviar para cá. É esse tipo de separação que ele faz. Então, normalmente, esses itens empacotados, embalados, ele vai colocar os itens para cá, o item 1, né, que por um exemplo é o pallet, e o item 2 ele vai mandar tudo para cá.
ok? E ele também tem a função split. A função split, na realidade, ele separa de acordo com uma regra específica, né? Então, se você tem uma determinada unidade, né, que é agregada, tá? Essa determinada unidade ela vai separar em 4 unidades diferentes, tá legal? Então, quando você tem o unpack ou split aqui, né, você pode utilizar dependendo da tua situação. No nosso caso aqui, a gente só vai fazer a separação natural por tipo de item que nós temos aqui. No outro caso aqui, nós poderíamos falar qual que é a regra específica, né, para trabalhar com esta separação, ok? Então, nós vamos deixar essa separação básica com o modo unpack, né? A gente vai desempacotar esses itens aí, ok? Bem, nós trabalhamos com 1800 segundos e nós vamos continuar mexendo com esta mesma característica aqui, tá? Bem, nós vamos então resetar. Vamos tirar então agora as conexões, a gente já sabe como é que estão as conexões, né? Resetar e mandar rodar, certo? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, né? E aí olha só, nós temos então, esperando o acúmulo de 16 itens, certo? Mandou 16 itens, o que ele fez? Ele separou por tipo de item, ele desempacotou então o que foi empacotado nesta paletizadora aqui, então todos os pallets vão vir para cá. Percebam que nós temos 2, 3 agora desempacotamentos realizados, despaletizações realizadas, né? Então nós temos 3 pallets, agora 4, e aqui 16 vezes 4 flow itens que nós temos que entraram nesta fila durante a simulação. Tá legal? Então, por um exemplo, se nós quisermos responder aqui algumas questões ao final desses 1800 segundos, né? Quantos pack foram despaletizados, né? Então, quantos pallets aqui foram despaletizados, né? Então, nós tivemos 10 processos de despaletização aqui que ocorreram, então a gente consegue verificar isso aqui pelo número de pallets, certo? E nós temos aqui também quantos itens, né, que nós temos ao total. São 160 itens ao total que foram para esta fila aqui, certo? Isso aqui é bastante interessante quando você tem algum tipo de reprovação, né, algum tipo de problema nessa paletização. Você pode fazer essa separação tudo aqui e aí fazer essa realimentação novamente para não só receber os itens dessa inspeção 1 aqui, mas receber dos itens que foram despaletizados por algum determinado problema que não foram aprovados na inspeção 2, por um exemplo. Então isso daqui poderia voltar para cá, da mesma forma que esses pallets poderiam ser realimentados, que é o que na realidade acontece, né? Nós temos uma criação nos pallets aqui, mas esses pallets que nós temos na empresa, a não ser que eles sejam quebrados de alguma forma, nós sempre vamos estar utilizando basicamente os mesmos pallets, ok? Então este modo unpack ele faz isso, ele verifica os tipos de itens que foram agregados aqui dentro dessa paletizadora e aí separa pelos tipos de itens que você tem nessa situação. Se fosse o modo split, ele separaria em 4 unidades diferentes esse split aí. Vocês podem verificar, testar aí na casa de vocês. Perfeito? Então na aula de hoje seria basicamente isso. Parabéns por concluírem todos os estudos até então, porque acho que de lógicas mais básicas que nós temos do FlexSim são estas lógicas, são esses objetos que nós utilizamos para esse tipo de conexão. Daí a partir da nossa próxima aula nós vamos já verificar alguns modos, de repente alguns eventos um pouco diferentes dentro das nossas simulações e que podem aumentar um pouco mais a complexidade. E também trabalhar com alguns parâmetros um pouco diferentes desses objetos já existentes aqui. Ok? Muito obrigado então e até a próxima aula, pessoal.